Graça e paz, amados. Gostaria de, nesse momento, meditar com vocês a palavra de Deus que está registrada aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versos de 44 até o verso de número 50. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus clamou dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amados, aqui está dito como o resumo do ensino de Jesus. E o que eu quero meditar com você aqui nesse momento? É uma coisa muito interessante quando o próprio Senhor Jesus, nós sabemos que ele é um ser de duas naturezas, né? Ele tem a sua natureza divina e tem a sua natureza humana. As duas não se separam, elas estão amalgamadas, elas estão unidas, né? Em uma só pessoa. Então, uma pessoa com duas naturezas. É assim que a Bíblia ensina para nós. E Jesus, ele está dizendo aqui que as coisas que ele faz, as coisas que ele ensina, elas não procedem diretamente dele só. Ela procede do Pai. E também é interessante que ele diz aqui que ele não julga ninguém, porque não era essa a função que o Pai havia dado de julgar. Mas a função, a missão que o Pai havia dado a ele era de salvar e não de julgar. Então, Jesus veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. Então, a natureza, de um modo geral, estava perdida. Toda a natureza estava perdida. Vindo Jesus com a missão de resgatar, a missão de resgatador, a missão de redentor. Então ele vem esclarecendo isso. Qual era a sua missão? A missão de salvar e não de julgar. Mas é interessante observarmos também que ele diz que ele não tem a missão de julgar, mas a própria palavra que é pregada, que é anunciada por ele, essa palavra é que vai julgar todos. Porque é o ensino que ele trouxe é algo que procede do Pai. Então quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê Jesus vê a Deus. E quem crê nas palavras que ele está proferindo, crê que é Deus que está proferindo aquelas palavras.
Então, as palavras da verdade, as palavras do Evangelho, as palavras que são a fonte, né, da vida eterna, essas palavras é que vai fazer com que o homem seja absolvido ou que seja condenado. Isso, essa semana nós estávamos meditando e falando alguma coisa sobre a lei, né? O que representa, como eu demonstro que sou um bom cidadão e como eu demonstro que sou um mau cidadão, né? O bom cidadão é aquele que cumpre suas obrigações, cumpre as leis, anda corretamente, não precisa ter medo das autoridades, né? É assim que a Bíblia ensina, que as autoridades, ela foi criada para poder rechaçar aquilo que é ruim, aquilo que é mal. Então aqui essa palavra está posta como uma, vamos dizer aqui, como um marco, né? Como um limitador. Então, ele diz aqui, olha, no último versículo 50 diz assim, eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Então, ele veio para cumprir e para fazer tudo aquilo que já estava determinado pelo Pai. E é uma coisa muito interessante nós analisarmos isso, porque diante de tantas coisas que Jesus ensinou, e agora está dito aqui, nessa perícope, de que é o resumo do ensino de Jesus, então nós observamos que nós precisamos crer acerca da palavra, que a verdade revelada para nós é essa palavra, a palavra de Jesus, a palavra de Deus que está aqui, né? E quando nós damos crédito a essa palavra, quando nós acreditamos, quando nós damos ouvido, quando nós praticamos, quando nós aceitamos, o que acontece? Ela nos confronta. E quando ela nos confronta, nós precisamos deixar de lado aquilo que queremos e fazer aquilo que a palavra manda, né? É isso que Jesus está dizendo aqui. Porque, caso contrário, como vai ser o nosso julgamento? O nosso julgamento vai ser exatamente em cima dessa palavra. Então, se nós obedecemos, se nós cumprimos a palavra, nós vamos demonstrar que somos bons cidadãos dos céus. Caso contrário, nós vamos demonstrar que não fomos bons cidadãos dos céus. Então, para ser um bom cidadão dos céus, nós precisamos ouvir a voz de Cristo, ouvir a palavra que ele pregou, a palavra que ele nos ensinou, e deixarmos de lado aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostaríamos. Mas nós precisamos fazer aquilo que a palavra está mandando. E parece tão fácil, né, amados? Mas quanto é difícil, né? Quanto que é difícil para nós deixarmos de fazer algo que estamos com vontade, para fazer algo que a palavra de Jesus recomenda, né? Eu cito aqui como exemplo, quando Jesus disse assim, olha, se alguém lhe ferir o rosto, oferece também o outro lado. Se alguém quiser roubar a sua capa, também dê a túnica para ele. E depois, ele também ainda ensina o seguinte, que nós precisamos orar, precisamos interceder, precisamos amar, não somente aqueles que nos amam, aqueles que cuidam bem de nós, mas por aqueles também que são considerados nossos inimigos. Então, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, ela tem
há um confrontamento muito grande para conosco. Mas eu quero convidar você a resistir todas as suas vontades contrárias à palavra de Deus. Você que já sabe que alguma coisa que você está fazendo, ela está indo de encontro com essa palavra, está no sentido contrário, que você possa renunciar em prol da palavra de Deus. Faça, meu amado, essa experiência. Deixe de lado aquilo que você gostaria de fazer e faça aquilo que a palavra está recomendando. Para você ver as coisas começarem a mudar na sua alma, no seu espírito. Quanto que você vai se sentir melhor diante de Deus, diante das pessoas. Porque a palavra de Deus diz assim, olha, enquanto depender de vós, tende paz com todos. E tem coisa que não depende da gente, mas aquilo que depende é nossa responsabilidade. Tomar a iniciativa para mudar. Tá certo, meus amados? Deus possa colocar no nosso coração esse desejo de mudar. Essa pandemia que nós estamos vivendo tem mostrado uma face da história que nenhum de nós dessa geração tínhamos visto ainda, né? Essa pandemia, ela tem tirado a vida de muitas pessoas e existe uma previsão por parte de muitos especialistas aí que após pandemia vai ser uma coisa horrível, talvez pior do que a própria pandemia. E nós, como Igreja de Cristo, como servo de Cristo, nós temos um compromisso, amados, de não só cuidar da nossa própria vida espiritual, mas de contribuir com aqueles que estão ao nosso redor, com essa sociedade, através da intercessão e através da orientação, para que o mundo, para que a sociedade possa aceitar essa palavra e viver segundo essa palavra. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Grandioso Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Suplicamos que o Senhor venha guardar, proteger todos aqueles que têm acompanhado essa palavra, Senhor, a tua igreja aqui em Santa Lúcia, a tua igreja na face da terra, Senhor. O Senhor possa abençoar os governantes, Senhor Deus. O Senhor possa dar sabedoria a cada um deles. Acima de tudo, dar humildade, Senhor, para que eles possam se unir em busca de uma solução e que o Senhor possa usá-los como instrumento, Senhor Deus, dessa solução. Repreende essa enfermidade, ó Pai. E muito obrigado por aqueles que estão sendo curados. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz, amados.